Olá! Na aula de hoje, nós vamos apresentar as equações de transformação para o estado de deformação. Nessa aula, nós vamos definir o estado de deformação plano, vamos ver as equações de transformação para deformação e apresentar o círculo de Mohr para deformação. Seja um elemento num estado plano de deformação, isto é, um estado em que as deformações normais e de cisalhamento em uma direção são nulas. Se as deformações numa direção são nulas, nós dizemos que esse elemento está no estado plano de deformações. No estado plano de deformação, um elemento de lados originalmente ΔS se deforma para o paralelogramo, que pode sofrer deformações normais e deformações angulares. O objetivo da aula de hoje é, conhecido o estado de deformações em relação ao sistema de coordenadas x e y, determinar esse mesmo estado de deformações num novo sistema de coordenadas rotacionado em relação ao sistema original. E para determinar essas componentes de deformação, nós começamos calculando a deformação normal da linha AB, a linha orientada de um ângulo θ com relação aos eixos x e y. Após a deformação, os três lados do triângulo se deformam, alterando seus comprimentos e os ângulos internos. Para o triângulo deformado, da lei dos cossenos, nós podemos escrever essa equação. Do triângulo original, ΔX é ΔS cosseno θ, ΔY é ΔS seno θ, e como a deformação angular γxy é muito pequena, cosseno de π sobre 2 mais γxy é aproximadamente menos γxy. Substituindo esses termos na equação e desprezando os termos de segunda ordem, a deformação normal da diagonal do triângulo, ε em função de θ, é o εx cosseno ao quadrado de θ, mais εy seno ao quadrado de θ, mais γxy seno θ cosseno θ. A equação para deformação normal pode ser reescrita dessa maneira, e essa equação também pode ser usada para determinar a deformação normal no eixo perpendicular. Somando essas duas equações, nós notamos também que a soma das deformações normais independe do ângulo θ, é um invariante do estado de deformações. E como fica a deformação de cisalhamento? Para obter a expressão para a deformação angular, nós vamos primeiro determinar a deformação normal na direção do bissetor OB. O bissetor é a direção que divide o ângulo de 90 graus em dois ângulos iguais de 45. A deformação normal na direção do bissetor é meio de εx mais εy mais γxy. Resolvendo essa equação para γ, nós temos γ em função das deformações normais em x e y e da deformação normal do bissetor. Claro que nós também podemos escrever essa equação para os eixos rotacionados. Ainda, das equações de transformação, a deformação normal na direção do bissetor é essa. Dessa forma, nós podemos substituir essas equações na equação para deformação de cisalhamento, chegando nessa equação. Ou dividindo por 2 nessa equação de transformação, que é a equação para deformação de cisalhamento. É interessante notar a semelhança das equações de transformação da tensão com as equações de transformação para deformação. Essas equações seriam idênticas se nós pudéssemos trocar as componentes de tensão pelas componentes de deformação. Definindo o tensor deformação da maneira que nós vimos na última aula, então as equações de transformação do tensor tensão e do tensor deformação são idênticas. Por isso que nós definimos as componentes de deformação como sendo meio do dUi dxj mais duj dxi. Vamos ver como usar essas equações na prática nesse exercício. São dadas as componentes de deformação de um elemento no sistema XY e o exercício pede para determinar as deformações normais de cisalhamento nesse sistema de coordenadas NT. Ou seja, se eu conheço essas componentes de deformação relacionadas com o sistema de coordenadas XY e eu quero saber essas mesmas componentes de deformação nesse sistema NT, eu vou usar as minhas equações de transformação. εn, εt são as deformações normais nas duas direções e γnt, a deformação de cisalhamento relativo a esse sistema de coordenadas. Esse ângulo de rotação é menos 30 graus,
Substituindo esses valores nas equações de transformação, εn é 610 microns, εt menos 810 microns e o gama nt 1259 microradianos. Note, para esse estado de deformações, como εn é positivo, as deformações na direção n são positivas. Linhas nessa direção aumentam de tamanho. εt é negativo, deformações na direção t são negativas. Linhas paralelas ao eixo t diminuem de tamanho após a deformação. E como gama nt é maior que zero, o ângulo originalmente de 90 graus após a deformação diminui de tamanho. Então o ângulo entre os eixos e nt após a deformação vai ser menor que 90 graus. Analogamente às equações de transformação para tensão, as equações de deformação também possuem um máximo para as deformações normais e um máximo para as deformações por cisalhamento. Da nossa convenção de sinais, deformações normais positivas são de tração e deformações de cisalhamento positivas diminuem o ângulo entre as faces do elemento. É claro também que nós podemos representar essas equações de transformação da forma paramétrica que nós vimos na aula de tensão. Elevando as duas equações de transformação ao quadrado e somando, nós chegamos nessas equações paramétricas. Essas equações representam a equação de uma circunferência. Como agora as componentes são de deformação, nós falamos em círculo de Mohr para a deformação. Dessa forma gráfica, nós podemos determinar o estado de deformações para qualquer plano θ e ler diretamente as máximas deformações normais de cisalhamento do gráfico. Vamos ver isso no exercício. Nesse exercício, são dadas as componentes de deformação e o exercício pede as máximas deformações e um esboço do elemento deformado. Se aqui está o meu elemento não deformado e as componentes de deformação são εx 1.200 microns, εy menos 600 microns e γxy 900 microns, das equações do círculo de Mohr, a deformação média é o εx mais εy sobre 2, 300, e o raio do círculo de Mohr, 1006 microns. As deformações principais é a deformação média mais ou menos o raio. ε1, 1306 microns, ε2, menos 706 microns. A direção dessas duas deformações principais é dado pela equação do ângulo θp. Nós podemos calcular 2θp 26,57, θp é 13,2 graus, e o segundo ângulo, θp, é o 13,2 mais 90 graus, 103,2 graus. Para saber qual desses ângulos está relacionado com qual dessas componentes de deformação, nós podemos testar o seguinte. Para θ, para 13,2 graus, das equações de transformação, a minha deformação normal vai dar 1306 microns. Essa aqui é a deformação principal 1. Então, ε1, 1306 microns, em θp1, 13,29 graus. E a segunda deformação principal, menos 706 microns, em θp2, 103,3 graus. Veja que na direção das deformações principais não há deformações cisalhamento. Então, um elemento originalmente não deformado após a deformação, nessa direção n, de 13,28 graus, na direção n ele aumenta de tamanho, porque a deformação é positiva, e na direção t ele diminui de tamanho, porque essa deformação é negativa. Então, um esboço do elemento nessas direções principais fica dessa maneira. De forma similar, a máxima deformação por cisalhamento no plano, γnt sobre 2, é mais ou menos o raio do círculo de Mohr. Então, a máxima e mínima deformação em cisalhamento é o mais ou menos 2R, mais ou menos 2010 microns. As direções dessa deformação de cisalhamento são dadas por essa equação. O θs é menos 31,7 graus ou menos 31,7 mais 90, 58,3 graus. De novo, para checar qual desses ângulos está relacionado com qual dessas deformações por cisalhamento, eu substituo θ, 58,3 graus, na minha equação de transformação. Vou chegar que o meu gama nt é menos 2010 microns. Esse aqui é o meu gama mínimo. Se eu for representar essa deformação mínima num elemento deformado, eu vou ter
aqui a minha direção de 58,3 graus. Essa deformação angular do elemento é negativa, que indica que esse ângulo é maior do que 90, então é um π sobre 2 mais a minha deformação, e o elemento deformado vai ficar dessa maneira. E nós vemos também o seguinte: para esse ângulo de 58,3 graus, as deformações normais são as deformações médias, 1.306 microns. Então o elemento nessa direção aumenta de tamanho nas duas direções. E por que é tão importante conhecer essas equações de transformação? Essas equações são usadas para determinar o estado de deformações num ponto. Para medir deformações normais, nós podemos utilizar extensômetros. Extensômetros são sensores que, ao se deformar, variam sua resistência elétrica, de forma que, ao colar o extensômetro num corpo, o extensômetro pode medir a deformação desse corpo. Para determinar as três componentes de deformação, 3 medidas de deformação são necessárias. A dificuldade está em medir a deformação de cisalhamento, porque os extensômetros só medem deformações normais. Assim, a estimativa da deformação de cisalhamento é feita usando as equações de transformação. Se 3 extensômetros são usados para medir a deformação normal em 3 direções A, B e C diferentes, as equações de transformação podem ser utilizadas para se determinar o estado de deformações no ponto. Essa configuração de extensômetros usados para medir deformação é o que nós chamamos de roseta de deformação. Alguns arranjos comuns são as rosetas de 45 e 60 graus. E vamos ver no exercício como nós podemos usar essas equações para determinar o estado de deformações no ponto. Se uma roseta é usada para medir as deformações normais num ponto A de uma máquina, qual o estado de deformações nesse ponto? Então, se aqui está a minha roseta de deformação e eu conheço a leitura dos 3 extensômetros, eu sei que o meu εA é menos 555 microns, εB 925 microns, εC 740 microns. Veja, como o extensômetro em A está alinhado com o eixo x, εA também é o εx. O extensômetro em B está orientado de um ângulo 120 graus. É uma rotação no sentido anti-horário de 120 graus. Então, εB é o ε em 120 graus. E o extensômetro em C é uma rotação de 120 mais 120, 240 graus. Nós vimos da equação de transformação que o εθ é isso daqui. Portanto, εB é a deformação normal para o ângulo de 120 graus. E εc é a deformação normal para o ângulo de 240 graus. E essas quantidades são conhecidas. Veja que eu tenho aqui um sistema de duas equações e duas incógnitas para εy e γxy. Tenho um sistema linear que eu posso resolver para essas duas componentes. εy 1.295 microns, γxy menos 214 microns. No ponto A, então, o estado de deformações é dado por εx menos 555 microns, εy 1.295 microns, e o εxy igual a εyx é metade do γxy, é menos 106,8 microns. Então, meu tensor de deformação no ponto é esse daqui. Na aula de hoje, então, nós vimos as equações de transformação para deformação, vimos que o estado de deformações no plano pode ser representado em diferentes sistemas de coordenadas, cujas componentes de deformação estão relacionadas através das equações de transformação. Nós vimos que essas equações de transformação atingem máximos e mínimos para as deformações normais e de cisalhamento, e que essas equações de transformação também podem ser representadas no círculo de Mohr, agora o círculo de Mohr para a deformação. Finalmente, nós vimos também que essas equações de transformação são usadas com as medições de rosetas para se determinar o estado de deformações no plano. E por hoje é isso. Muito obrigado.